Olá, bom dia. Sou Catiolila Fernandes. Estamos juntos nessa jornada de 21 dias de busca pela presença do Senhor. E o livro hoje em qual nós iremos ler é o livro de João. Estamos dando a continuidade, o capítulo de número 14. Eu convido a você a fazer essa leitura juntamente comigo aqui. Livro de João, capítulo 14, nos diz o seguinte: Jesus fortalece os seus discípulos. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam.
Já não lhes pararei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Queridos, nessa manhã gloriosa, né? Nós estamos meditando no Evangelho de João, e esse Evangelho, ele é um Evangelho um pouco distinto dos demais, né, evangelhos. João, ele vai escrever a um grupo de pessoas, né, um grupo de pessoas que nós poderíamos denominá-los de cristãos, de pessoas já, a igreja do Senhor. João aqui, ele descreve um momento muito especial. Esse momento é logo após o momento quando Jesus, ele prepara, ele celebra a ceia juntamente com os seus discípulos. Eu acho lindo da palavra de Deus é que Jesus, ele sempre tinha um cuidado muito especial com os seus discípulos, com aqueles ao qual ao longo de todo um tempo, de toda uma caminhada, andou com Jesus. Nós vamos nos deparar aqui com Jesus, ele dando algumas instruções, ele fortalecendo os seus discípulos. Aqui nesse exato momento, Jesus sabia o que iria lhe acontecer. Jesus estava aqui um pouco antes da sua prisão, da sua crucificação, da sua morte e da sua ressurreição. E antes desses momentos, Jesus aqui, ele começa a preparar o caminho para os seus discípulos. E ele traz aqui nesse capítulo 14 ensinamentos e instruções que são eternas para nós, que foram ditas por ele lá no passado, né, há mais de 2000 anos atrás, ele instruindo os seus discípulos, e é uma palavra tão pontual para os nossos dias de hoje. Jesus, ele vai dar aqui uma palavra de força, de ânimo e de coragem para os seus discípulos. Mas a forma como Jesus fala aos seus discípulos aqui é uma forma que talvez muitos dos seus discípulos não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo. O cenário aqui é maravilhoso. Jesus, ele prepara uma ceia, chama os seus discípulos para poder participar, dá algumas instruções, revela quem vai traí-lo, revela quem vai negá-lo, e aqui agora ele vai dizer sobre também uma outra pessoa, que é o Espírito Santo. Jesus, então, ele dá aqui umas orientações e instruções e começa a dizer assim, olha, eu vou para o Pai. E ele começa dizendo para nós aqui, para os seus discípulos, olha, vocês não precisam perturbar o coração de vocês. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus, ele vai dar aqui instruções dizendo que ele iria para o Pai, ele voltaria para o Pai. Mas ele dá aqui uma orientação, olha, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar para vocês um outro, o Consolador. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, ele vai ser derramado sobre vocês e ele será o Consolador de vocês. Não é diferente? Dois dos discípulos questionam Jesus, né, sobre essa trajetória, esse caminho, quem era o Pai. Eles começam a indagar a Jesus, eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E Jesus começa a dizer para eles, olha, quem me vê, vê o Pai. E eles começam a dizer, mas como assim? Nos mostra o Pai. Jesus diz para eles, olha, eu e o Pai somos um. Ele vai dizer mais adiante ainda que ele e o Pai eram apenas um. E quem olhava para ele, quem o visse, também veria o Pai. O mais interessante, e que ele continua a dizer aqui para os seus discípulos, é que ele iria, mas deixaria o Consolador. E ele vai dizer que este Consolador seria aquele que iria morar neles, iria morar em nós. O que eu quero dizer para nós nessa manhã é que nós estamos também numa caminhada, numa trajetória de 21 dias de oração. E parece que as coisas estão se estreitando, sabe? Afinilando. Parece que está ficando mais profundo, mais intenso o que nós estamos vivendo. Talvez ao longo desses dias, você como eu, estamos caminhando. Estamos vivendo os dias talvez desafiadores. E exatamente neste momento aqui, Jesus, ele dá uma palavra de orientação e de instrução, dizendo para os seus discípulos que ele iria partir. Era isso que Jesus estava dizendo para os seus discípulos.
Mas antes da sua partida, Jesus ele preparou uma mesa. Ele preparou uma ceia para os seus amigos, os mais próximos e os mais íntimos. O que nós aprendemos nessa nossa caminhada de 21 dias de busca pela presença de Deus é que nessa busca, Deus ele vai se revelar a nós como um pai. Ele vai se revelar a nós como aquele que vai sarar, como aquele que vai nos curar, como aquele que vai nos restaurar. Ele vai dizer assim ainda que ele vai nos dar uma paz que o mundo não pode nos dar. É maravilhoso quando nós estamos nessa caminhada da fé, é que Jesus ele diz para nós o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mais interessante é que nós vivemos dias ao qual muitos prometem aí fora o mundo, muitos discursos prometem para nós, olha, venha para cá, venha para a igreja, vem para a religião, vem para a instituição, que seus problemas vão acabar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que se comparar Jesus à ausência de problemas, seremos o mais medíocre dos homens e das mulheres. Eu quero dizer para você nessa manhã, que Jesus ele diz para mim e para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você começou a sua caminhada sem pretensão nenhuma, mas está descobrindo um Deus que é revelador. Talvez você possa se deparar com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas existe em você uma paz que nem você está entendendo o que está acontecendo. Porque se diz aqui na palavra que Jesus ele nos dá uma paz que o mundo não pode nos dar. A paz de Cristo é uma paz que excede todo o entendimento humano. Eu quero dizer para você nessa manhã que você não está sozinho e nem está sozinha. O Espírito Santo, ele quer fazer morada em você. Ele quer fazer morada em nós. Então eu te convido nessa manhã a desfrutar de algo que talvez você nunca parou para pensar, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o nosso consolador. O Espírito Santo ele é o nosso ajudador. O Espírito Santo ele é o nosso advogado. Ele é aquele que empreiteia as nossas causas. Ele é aquele que nos defende. Ele é aquele que leva até o Pai as nossas orações. E diz a Bíblia que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nessa manhã eu convido a você. Você vai ver no capítulo seguinte, falando mais sobre o Espírito Santo. E você vai entender que nesses 21 dias de caminhada com o Senhor, você vai viver os dias mais fantásticos da sua vida. Não serão ausências de problema. Sabia disso? Talvez serão nesses 21 dias que você vai descobrir um Deus que não só acalma uma tempestade, como nós lemos no capítulo 6, de um Deus que não só alimenta milhares de multidões, mas de um Deus, de um Jesus, que não apenas perdoa os pecados de uma mulher, de uma prostituta, de uma adúltera, não apenas de um Jesus que diz, Lázaro, vem para fora, mas de um Jesus que pode acordar e dormir com você todos os dias. De um Jesus que tudo aqui fora, externamente, pode estar em guerra, mas aqui dentro existe uma paz que excede a todo o entendimento humano. Você já se deparou com alguém no leito de morte que está condenada a morrer? E essa pessoa, quando você vai lá para consolar, para confortar aquela pessoa, é ela quem te conforta e te consola. Provavelmente essa pessoa tem uma paz. Provavelmente essa pessoa já descobriu quem é Jesus. O texto vai nos dizer algo muito interessante. Jesus ele vai dizer assim para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, não os deixarei órfãos. Eu vou fazer morada em você. Quem crê em mim, crê no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele vai dizer assim, olha, e tudo quando vocês pedirem em meu nome, eu vos farei. Tem palavras nessa manhã para você de cura, restauração, restituição, mas de uma paz que excede todo o entendimento humano. Essa paz quer habitar em você.
O mundo exterior pode estar em guerra, mas eu continuo inabalável na presença do Senhor, porque Ele me prometeu uma paz que excede todo entendimento. Eu convido você nessa manhã a mergulhar nesse novo tempo para a sua vida. Um tempo de cura, restauração, restituição sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu te convido a orar neste momento. Pai, nesta manhã o Senhor nos deu uma palavra. O Senhor nos diz que quem vê o Pai, vê o Senhor. O Senhor nos diz ainda mais que tudo quanto nós pedimos em Teu nome, o Senhor fará. Então eu quero, Pai, nesta manhã, declarar que a Tua paz, que excede todo entendimento humano, possa habitar em cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que essas vidas ao qual estão nesse tempo de busca, de entrega, de renúncia, possam experimentar a paz de Cristo, a paz do Senhor. E juntamente com a igreja, com os irmãos agora, oramos por aqueles que se encontram, ó Pai, enfermos. Senhor, enfermos na alma, enfermos nas suas emoções, enfermos no seu corpo físico. Eu quero, Senhor, declarar nesta manhã a cura sobre, Senhor, todos esses que estão enfermos. O Senhor diz na Tua palavra em Isaías que o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e levou na cruz do Calvário. Então, Pai, em nome de Jesus, declaramos cura sobre as enfermidades, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu declaro nessa manhã, Pai, que este câncer não tem poder sobre este corpo. Senhor, em nome de Jesus, depressão, nós te damos uma ordem, sai agora. Senhor, cura, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aonde tiver alguém enfermo, ouvindo essa palavra, que ela seja curada em nome de Jesus. Pai, oramos para que nesses dias, Pai, nós possamos testemunhar os milagres, ó Deus, que acontecerá, ó Deus, nesta igreja, pelo poder da palavra e da oração. Senhor, abençoa os líderes, abençoa, Senhor, toda a nossa igreja, os nossos cultos sejam cheios da Tua presença, Pai. Manifestação dos dons, Pai, na igreja, manifestação de cura, de sinais e maravilhas, Pai. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que a Tua paz permaneça em nós hoje e para sempre, em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa manhã com essa palavra e que a paz de Cristo permaneça nos seus corações. Em nome de Jesus, muito obrigada.